Queridos amigos, queridas amigas, hoje vamos falar um pouco sobre conhecimento científico. Vamos quebrar um pouco o protocolo sobre filosofia. É que não tem como a gente fugir da filosofia, mesmo no conhecimento científico, porque não tem como a gente não reconhecer que Aristóteles, um filósofo que apareceu há mais ou menos 380 anos a 350 anos antes de Cristo, ele é considerado o pai da ciência, porque foi ele que introduziu várias ciências para nós seres atuais. Como, por exemplo, ele estudou muito a botânica, a física, a biologia, a química, a astronomia e uma série de ciências. Então não tem como a gente negar a filosofia e a sua importância para o mundo da ciência. Mas voltando ao nosso estudo que eu disse que ia conversar com vocês, vou falar um pouco sobre um equipamento, um aparelho que talvez vocês não conheçam ou na realidade conhecem, convivem com ele, mas não sabe que aparelho é esse, que equipamento é esse. Então eu vou falar para vocês hoje sobre aceleradores de partículas. Então vamos dar alguns exemplos só para vocês se situarem o que é um acelerador de partículas. Pois bem, vamos lá. A placa-mãe de um computador é um acelerador de partículas. O tubo de imagem de uma televisão é um acelerador de partículas. O que mais? Vamos lá. Esses raios-x de hospitais também são aceleradores de partículas. O que mais? O micro-ondas é um acelerador de partículas. Então, o que é um acelerador de partículas? O nome já diz tudo. É um equipamento, é um aparelho que serve para acelerar partículas. Por quê? O que é partículas, então? Tudo é constituído de partículas. Tudo que tem massa é constituído de partículas. Por exemplo, uma fruta é constituída de partículas. O ar é constituído de partículas, a água, o nosso corpo. Então, tudo é formado por partículas. Então, sendo mais claro para vocês, vamos dar o exemplo do micro-ondas. Quando a gente pega um alimento gelado, um prato de comida e coloca no micro-ondas para ser aquecido, para colocar uma temperatura ideal para a gente comer, então ali o que foi que aconteceu? Aquele aparelho ele acelerou as partículas daquela comida. Então, acelerador de partícula é isso. Serve, no caso, para acelerar partículas. Mas, pois bem, vamos lá ao que interessa, que eu disse para vocês que eu ia falar sobre acelerador de partículas. Agora você já tem mais ou menos uma ideia do que seja. Então, eu vou falar de um especificamente, que é o LHC. É um acelerador de partículas criado pelo homem para buscar provar a teoria do Big Bang. A intenção do homem de criar esse acelerador de partículas chamado de LHC talvez para descobrir novas partículas do universo e também provar a teoria do Big Bang. Então não tem como eu falar desse equipamento grandioso, gigantesco que o homem criou, sem antes não voltar lá na teoria do Big Bang, que aconteceu há mais ou menos 13 bilhões e 600 milhões de anos atrás, quando houve uma explosão, que segundo a ciência, e a partir dessa explosão começou a aparecer a matéria, e aí a partir daí começou a surgir o universo. Mas o que é que os cientistas estão procurando? Porque na matéria existia também uma antimatéria, e a partir dessa explosão, essa antimatéria, 3 segundos após a explosão, ela desapareceu. E até hoje os cientistas não conseguiram mais localizá-la. Então, por isso que ele criou um aparelho gigantesco, grandioso, chamado de acelerador de partículas, denominado de LHC. Ele foi criado por uma empresa europeia chamada CERN, e ele está localizado, sabe justamente aonde? Lá na fronteira entre França e Suíça. Esse aparelho ele está a 100 metros de profundidade da superfície e ele mede 27 quilômetros de circunferência por 12 de diâmetros. Então, esse aparelho serve justamente para acelerar partículas de prótons e elétrons. Mas vamos ver lá agora por que eu estou falando isso. Porque esses aceleradores de partículas, os quais eu dei exemplo logo no início, eles aceleram partículas numa velocidade de 17 mil a 24 mil quilômetros por segundo.
Já esse aparelho que eu estou citando para vocês, esse LHC, ele foi criado para acelerar partículas numa velocidade de mais ou menos 99,99% da velocidade da luz. Ou seja, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, esse aparelho está lá para acelerar essas partículas de prótons e elétrons nessa velocidade. E a intenção é de quê? A intenção é de fazer com que, nessa velocidade gigantesca, essas partículas se choquem e no choque elas criem novas partículas. Partículas estas que a física, que a ciência não conseguem enxergar mais no universo. Então, o que é que os físicos e a ciência estão criando? Está criando novos Big Bangs em laboratórios. Que a intenção é essa mesmo, é de buscar conhecer novas partículas a partir desse aparelho chamado de acelerador de partículas, o LHC. Mas ele não foi um equipamento barato, não. Ele custou bilhões de dólares. Por isso que tem 100 países envolvidos nesse projeto. E o Brasil é um deles. Começou a ser construído em 1979 e em 2008 ele já estava acelerando partículas. Então a intenção foi essa. E os cientistas, os físicos, eles sabiam que existia uma partícula principal, que deu origem a toda a massa no universo, que eles deram até o nome de bóson de Higgs, um nome científico, mas no mundo da física, para os físicos, eles conhecem como partícula de Deus. Por que partícula de Deus? Porque para eles, essa partícula é a peça fundamental para toda a massa no universo. Todo tipo de massa que existe no universo surgiu a partir dessa partícula. Então, eles estão procurando essa chamada de bóson de Higgs. Mas na realidade, na verdade, eles começaram a acelerar partículas nesse acelerador de partículas lá na fronteira entre França e Suíça desde 2008. E em 2012 eles já encontraram esse bóson de Higgs. Só que nesse bóson de Higgs eles não conseguiram identificar a antimatéria. Não sei se isso é desculpa para eles continuarem acelerando partículas ou não. Eu sei que eles dizem que não conseguiram encontrar antimatérias. Então, de lá para cá, estão acelerando partículas para ver se encontra. Quebrando, fazendo choque dessas partículas. Mas para a gente ter uma ideia como digamos assim, perigoso essas partículas sendo aceleradas a essa velocidade, eu vou dar só um exemplo para vocês. Uma bomba nuclear, ela gera em torno de electrovolts 180 milhões na sua explosão, certo? Então, isso equivale também a um estrondo mais ou menos de 20 milhões de toneladas de TNT, ou seja, de dinamite. Isso, uma bomba nuclear, gera em torno, estou dizendo para vocês, de 180 milhões de electrovolts. Nós tomamos um choquinho de 110 volts, já sentimos a pressão. Imagine uma bomba nuclear sendo explodida e gerar 180 milhões de electrovolts. Eu estou falando isso para comparar com os choques das partículas, desses aceleradores de partículas. Então, esses choques nos aceleradores de partículas, dessas partículas de prótons e elétrons, gera, sabe, uma energia, sabe de quanto? De 13 bilhões de electrovolts. Olha a diferença. É por isso que alguns cientistas já abandonaram esse projeto com medo desses equipamentos se romperem e, segundo eles, eles criarem um buraco negro e engolir todo o planeta em questões de segundo. Então, esse é o medo. Inclusive, até esses mesmos cientistas, eles já entraram na justiça para tentar fazer com que esse projeto seja parado. Mas na realidade eles não conseguiram, não tiveram êxito, porque é a ciência, é estudo da ciência, e segundo os outros cientistas, não tem como romper. É altamente seguro. Por isso que ele está sendo tocado em frente. Então, mas já aconteceu isso. E como eu disse para vocês, esse projeto ele não é barato. Ele custou
e ainda vem custando dinheiro, bilhões de dólares, de euro no caso, que é de uma empresa europeia, e são países europeus, mas envolve 100 países no mundo e o Brasil participa. Se eu não me engano, o Brasil antes, logo no início, estava com 4 físicos. Hoje eu não sei dizer de certeza se tem 1 ou 2 físicos lá, porque o Brasil é considerado, os físicos brasileiros são considerados mundialmente, são altamente conhecedores do mundo da física. Inclusive até que agora nós temos um ministro da Ciência e Tecnologia que era funcionário da NASA. E temos Marcelo Gleisi, que é considerado um dos físicos mais melhores do mundo. Então, por isso que o Brasil participa com seus físicos lá, porque qualquer descoberta, esses países que estão participando também vão ter o ônus. Vão ter o ônus, vão ter o bônus também, ônus e bônus. Então, vão ter o lucro da descoberta. Mas, na realidade, o que eu penso que estão tentando descobrir é um novo tipo de energia. Vão tentando criar uma energia em laboratório, porque o planeta, a energia está se esgotando. A gente vê aí o petróleo mesmo, não vai demorar muito tempo não para se acabar. Então, o ser humano ele precisa de energia. E a energia natural, ela está se esgotando. Por isso que ele está tentando criar uma energia em laboratório e a partir dessas explosões, a partir desses Big Bangs. Então, a intenção é essa. Então, a intenção é essa, de criar de buscar novos horizontes, e descobrir novas partículas do universo que ainda eles não conhecem, a partir das explosões, a partir desses Big Bangs. Porque sabemos que, como eu disse para vocês, desde que surgiu o universo, desde que surgiu a Terra, há mais ou menos 4 bilhões e 600 milhões de anos, lá para cá, a Terra vem esfriando, vem criando novos seres vivos, e nós, seres humanos, só aparecemos aqui na Terra, veja bem, depois de 4 bilhões e 600 milhões, nós viemos aparecer aqui há mais ou menos justamente há 250 mil anos atrás. Somos os seres, talvez o mais caçula de todos os seres vivos. A gente está vendo esse vírus aí, mas ele é mais antigo, vírus é mais antigo do que os seres humanos. Eles estão só adormecidos, aparece. De vez em quando aparece um diferente. É o que está acontecendo agora com esse coronavírus. Ele é um vírus que está adormecido, só precisou de um hospedeiro para aparecer. Então é isso. Mas aí os seres humanos, veja bem, estão criando, verificando, tentando provar coisas que eles talvez, coisa que eles até agora é improvável, como a teoria do Big Bang não é totalmente provada, estão tentando provar, descobriram já um elemento novo, como é o bóson de Higgs, e aí até o momento eles não sabem para que serve, mas está lá, intactozinho, guardadinho, mesmo porque se a gente for perceber, uma hora ele vai servir para alguma coisa. A ciência é isso, ele descobre as coisas no momento, deixa lá, vai estudando para ver posteriormente para que aquele elemento ou aquela descoberta irá servir. Então, como eu disse para vocês, então o homem vem estudando muito, depois que surgiu, começou a pensar, e a gente vê que ele já criou até um aparelho mais sofisticado para observar o universo, chamado de telescópio Hubble. Então esse telescópio ele já descobriu que no universo tem 2 trilhões de galáxias. Olha, 2 trilhões de galáxias tem no universo. E nós moramos em uma delas, chamada de Via Láctea, e tem 400 milhões de estrelas. Nós moramos nessa galáxia que tem 400 milhões de estrelas, somos regidos por uma estrelinha dessas de quinta grandeza, não é nem de primeira grandeza, é de quinta grandeza chamada Sol, certo? E o sistema solar é antes, nós, quem é da minha idade, quem é do meu tempo, estudou o sistema solar com 9 planetas. Hoje, nos livros, as crianças não vai mais conhecer 9 planetas no sistema solar,
porque Plutão foi rebaixado, então são apenas 8 planetas, mas no nosso tempo era 9. Então nós somos regidos por essa estrelinha chamada Sol, que dita as regras da vida. Então essa estrelinha de quinta grandeza, onde só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, tem 400 milhões de estrelas. Mas por incrível que pareça, esse aparelho, esse telescópio, ele não descobriu vida em outro planeta, em outra galáxia ainda. Ele já sabe que tem 2 trilhões de galáxias no universo. Por enquanto, a única galáxia onde tem um planeta e que tem vida, porque esse planeta é perfeito, porque tem atmosfera, é o planeta Terra, por enquanto. Mas, cientificamente, o único local que tem vida não é provado ainda, que a Terra é o único local, mas que tem vida é o planeta Terra. Então, nós, seres humanos, somos privilegiados, porque nós somos os seres, por pensar, que editamos todas as regras. Então, essas regras fazem com que a gente se torne inquietos. Vai buscar, criar, destruir, construir, que a intenção do homem é essa, é de construir, mas ele, na intenção de construir, ele mais destrói, talvez pela sua ganância. Não é igual aos outros seres vivos, que tira o essencial para sobreviver do planeta. O ser humano não, o ser humano é inquieto, é ganancioso, ele trabalha dessa forma. Quanto mais ele tem, mais ele quer, diferente de outra sociedade de animais existentes no planeta. Para a gente ter uma ideia, eu vou colocar aqui 2 animais que vivem em sociedade igual ao homem, que é a formiga e a abelha. A formiga, para a gente ter uma ideia, no planeta, veja bem a comparação, no planeta nós temos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Isso de seres humanos. 7 bilhões e 800 milhões. Mas para você ter uma ideia, sabe a população de formiga no planeta? E não é a primeira, não, é a segunda. Mas por ela viver em sociedade como seres humanos, eu vou citar ela. É de 10 quatrilhões, isso é a ciência que diz, 10 quatrilhões de formigas existentes no planeta, podendo ser mais. Olha a diferença, de 7 bilhões e 800 milhões para 10 quatrilhões. Veja a diferença. Mas ela vive em sociedade e ela tira apenas o sustento para sobreviver. Aí você vai me perguntar, professor Moisés, mas formiga é um serzinho pequenininho. Mas olha a quantidade. Se a gente for colocar em peso só de formiga no planeta, ela dá 25% de todo o peso de seres vivos no planeta. Então, 25% de todos os seres vivos de peso no planeta é só de formiga. E o restante dos outros insetos compõe os 75%, colocando os seres vivos, os outros seres vivos, como nós, mamíferos, etc, etc. Então você vê a diferença. Eu vou colocar a abelha também, sabe por quê? Porque a abelha é um ser importantíssimo, não que a formiga não seja, porque ela mantém um equilíbrio no ecossistema. A abelha também é um ser importantíssimo, sabe por quê? Segundo a ciência, segundo alguns físicos, se a abelha entrar em extinção no planeta, o planeta em 4 anos entrava em colapso. Ou seja, ele começava a auto se destruir. E nós, principalmente nós seres humanos, seria a primeira espécie aí a entrar em extinção se a abelha deixasse de existir. Você vê a importância da abelha para o nosso planeta. E estamos exterminando a abelha. Se eu não me engano, ano passado, em função de agrotóxico e algo mais, foram eliminados só do Brasil meio bilhão de abelhas. 500 milhões de abelhas foram eliminadas. Então a gente não pode fazer isso. Não matem a abelha, por favor, porque se a abelha entrar em extinção, o planeta Terra entra em colapso em mais ou menos 4 anos. Então é isso que eu peço para vocês. Mas estou fugindo um pouco do acelerador de partículas, então vamos lá. Esse acelerador de partículas, como eu disse para vocês, ele está lá localizado na fronteira entre Suíça e França, 100 metros abaixo da Terra, na superfície. Como eu disse para vocês anteriormente, ele mede 27 km de circunferência por 12 de diâmetro e está lá acelerando partículas.
tem a controvérsia de físicos não estão querendo que ele continue acelerando por medo de criar um buraco negro e em questões de segundo engolir o planeta Terra. E para a gente ver aí, a gente está com medo de coronavírus, né? Então a gente não sabe, nem imagina o que é que o mundo da ciência, o mundo da física está fazendo. É abaixo dos nossos pés. A qualquer momento pode acontecer uma explosão e aí adeus planeta Terra. E a gente aqui com medo de coronavírus. Mas na realidade é ter medo sim, porque é um vírus, é um desconhecido, mas graças a Deus também a ciência está buscando a cura, está buscando uma vacina que controle esse problema. Então nós, que queira que não, dependemos da ciência. Então, mas voltando lá novamente, eu sempre estou fugindo um pouco do acelerador de partículas, voltando para ele. Então, já eu disse para vocês que começou a acelerar partículas em 2008, em 2012 já tinha descoberto a intenção deles, que era buscar conhecer o bóson de Higgs, ou seja, essa partícula Deus, mas eles agora estão continuando acelerando partículas e justamente eles estão criando um novo acelerador de partículas e esse é bem maior. Esse só de diâmetro ele vai ter 100 quilômetros. Você vê o tamanho, o gigante que é esse acelerador de partículas. E a intenção dos físicos, da ciência, é de acelerar a partícula numa velocidade sem precedente, ou seja, numa velocidade maior que a velocidade da luz. A intenção deles é descobrir partículas diferentes existentes no universo, mas que a física e outros aparelhos não conseguem identificar. Então, esse é mais, segundo esses outros físicos, esse é mais perigoso, porque ele é maior, mais potente, vai acelerar numa velocidade sem precedente, ou seja, maior do que a velocidade da luz, que é uma velocidade de 300 mil km por segundo. Na realidade, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, segundo esses físicos, até 2030, ele já está acelerando partícula, já está criando Big Bangs numa velocidade maior do que a velocidade da luz, que é de 300 mil km por segundo. Então a gente vai ter que aguardar, só esperar ver o que acontece, ver se esses físicos, se a ciência cria novos recursos para suprir a falta de energia no planeta. A intenção, eu acho que seja essa. Não é nem encontrar antimatéria para provar a teoria do Big Bang. A intenção, eu acho que é descobrir novos elementos químicos, físicos e novas partículas que sirvam de utilidades para novas energias criadas em laboratórios. Então, como eu disse para vocês, já descobriram o bóson de Higgs, não sabe para que serve ainda, mas eu tenho certeza que lá no futuro eles vão descobrir para que serve esse elemento, essa partícula existente no universo que ele sabia que existia, mas só não identificava, e conseguiram identificar a partir desses aceleradores de partículas, a partir dessas explosões, a partir desses Big Bangs criados em laboratório. Então, mas aí você vai dizer, mas professor, se não serve para nada, por que eles vão manter aí intacto, paradinho, estudando? Certo, eles têm que estudar, porque uma hora eles vão descobrir para que serve. Se eu não me engano, em 1935, quando foi descoberto o elétron, também não sabia para que servia. E hoje, nós, população mundial, nós seres dessa época, não vivemos sem o eletrônico, né? Ninguém hoje consegue viver sem eletrônicos. Então, o eletrônico ele partiu a partir do elétron. Então, a base para todos os eletrônicos foi o elétron. Então, por isso que eles estudam lá, deixam lá quietinho, vão estudando, porque uma hora ou outra eles vão descobrir para que serve. Como no caso foi do elétron, que hoje nenhum de nós consegue viver sem os eletrônicos, onde se originou do elétron. Tá certo? Então, tchau, tchau, até a próxima. E se gostou, dá um ok.